Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Graça e paz, meu querido, graça e paz, minha querida. Como é que você está? Tudo bem? Eu já queria, no início dessa escola bíblica dominical, orar pela tua vida. E já de antemão, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com mais 5 ou 10 amigos, amém? Manda no grupo do WhatsApp da sua família, manda no grupo da sua célula. Compartilhar a palavra de Deus nesses novos tempos que a gente tem vivido é através também do compartilhamento do vídeo, daquilo que a gente está disponibilizando para abençoar a sua vida, amém? Então eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa. Talvez esse seja o tempo de você recorrer à tua Bíblia, recorrer ao papel, recorrer à caneta, juntar a sua família e estudar junto conosco, amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estamos na tua presença. Eu quero te pedir a tua bênção sobre todos aqueles, ó Pai amado, que estão ouvindo e estudando, aprendendo junto conosco a tua palavra. Senhor, a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela transforma desertos em rios de água viva. Então eu quero te pedir, Senhor, aonde esta palavra estiver chegando, que ela transforme desertos em água viva, Senhor, em rios de água viva. Que ela transforme, ó Pai amado, corações e vidas e famílias. E que ela traga, Senhor Deus, o conhecimento de quem Tu és, Senhor. Deus, continua nos abençoando, transformando o nosso entendimento, nos moldando segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, amém? Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 27, do versículo 1 ao 27, amém? Estamos caminhando para o final, meu irmão, amém? Estamos caminhando para o final. Já de antemão te agradeço por estar nos acompanhando toda essa jornada, estar nos permitindo entrar na tua casa em toda essa jornada. Hoje nós estamos com o nosso pastor Adi e com o nosso irmão Mateus, amém? Mateus Ramos. E eu queria ouvir as nossas considerações iniciais, começando pelo nosso pastor Adi, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As considerações para que a gente possa dar início a esse momento de estudo é que Provérbios capítulo 27, você vai perceber que são conselhos práticos e simples, mas que eles agregam à nossa vida algo de um peso extraordinário. Algo que vai fazer a gente compreender que mesmo na simplicidade, a gente pode crescer muito com eles. Seja sábio, seja prudente, e você vai ver como Deus vai trabalhar em nossas vidas. Amém. Mateus. Paz do Senhor, meus irmãos que estão em casa. É uma honra, primeiramente, participar daqui da Escola Dominical. Recebi o convite e agradeço muito a confiança. A minha consideração inicial foi falada aqui no Provérbio 25, que os irmãos já assistiram, onde a minha consideração inicial é que você se atente muito bem ao que vai ser falado aqui, porque o rei Ezequias achou de suma importância, quando ele tomou o reinado em Judá, ele achou muito importante transcrever esse mesmo capítulo que a gente vai ler agora. Então, se um rei sobre a nação de Israel achou de suma importância transcrever ele, quem somos nós para não dar a devida importância que essa palavra tem? Amém, glória a Deus, amém?
Então vamos lá, como a gente sempre faz, eu não vou ler a gente não vai comentar todos os versículos, mas a gente separou alguns aqui para a gente poder dialogar hoje, amém? Versículo 1: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Em outra tradução vai dizer: não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que esse dia pode produzir. Eu começo entendendo esse versículo pelo entendimento que aqui a gente tem 2 pontos de preocupação para o homem e para a mulher, principalmente para nós, filhos de Deus. O primeiro ponto é a falhabilidade do planejamento humano. Quer dizer, a falha que existe no planejamento humano. Quando ele começa, cara, não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe. Ele está dizendo assim, cara, por mais que você planeje, na verdade, ele não está dizendo que você não deva planejar. Esse versículo ele não está dizendo assim, cara, não pense no que você tenha que fazer amanhã. Não, não é isso. Ele só está dizendo para você não colocar o teu coração totalmente no dia de amanhã. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é que vai ser. Bem, na verdade, a nossa vida ela é como um sopro. Não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Então, não coloque todas as tuas energias no dia de amanhã. Isso é muito vivo nos dias de hoje, onde a gente tem muita gente vivendo ansiedade, vivendo uma questão de uma situação de ansiedade como doença, que pega, se não todos, não uma grande porção, mas uma grande maioria da nossa juventude, do nosso povo, mulheres, homens e famílias. E o segundo ponto que eu quero ressaltar antes dos meus irmãos falarem o segundo é visar o descanso aonde não há. Por quê? Quando ele coloca, olha, não presuma do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará, a gente está dizendo assim, cara, eu vou planejar, porque isso aqui vai dar certo. Então você está descansando aonde ainda não existe descanso. Você está colocando a sua força, a sua energia, você está colocando seus planos e sonhos aonde não tem nada concreto. Qual é o dia concreto que a gente está vivendo? É o dia de hoje. Esse versículo primeiro, ele me traz muito assim, à memória a questão de controle. Todos nós temos o hábito de querer controlar as coisas. E passa-se aquela impressão que quando não controlamos é porque algo não vai dar certo. E o Senhor, nas entrelinhas, vem nos dizendo que a gente precisa aprender a confiar. Fazer as coisas, não pensar no amanhã, mas dizer, Senhor, o meu amanhã a Ti pertence. Porque a palavra do Senhor fala, e sempre deixou bem claro, que o maior plano, sonho de Deus foi que Israel entendesse que Deus, que Ele era o alto ou o suficiente para aquele povo, mas o povo desejava um rei. O que eu quero linkar com isso? Que Deus, Ele sempre desejou que Ele fosse a razão de tudo, mas nós sempre procuramos os subterfúgios da vida para achar que o controle tem que ser nosso. Nesse capítulo aqui, 27, quando estudando um pouquinho ele, eu meio que senti, não sei se os irmãos sentiram, que Salomão, quando escreve ele fala sobre sentimentos. Acho que sobre todo ele eu consegui ver Salomão dando uma ênfase num sentimento. Então, eu leio muito esses versículos de Provérbios como algo poético. Então, ele fala em um para concluir no outro. Então, nesse primeiro, eu já faço a ligação, o primeiro e o segundo, com o sentimento que Salomão ele fala. Ele começa a escrever falando, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, não a sua boca, o estrangeiro e não seus lábios. Então é como se ele estivesse falando assim, irmão, não tenha o orgulho e a vaidade no seu coração de achar que o que você faz é bom, ao ponto de que amanhã você se sente seguro, porque você não sabe o que vai te trazer a luz no dia de amanhã. Você não sabe que se na manhã pode dar tudo errado e na verdade é um irmão seu que você nunca pensou na vida, ele que vai te trazer a luz daquele dia, porque a gente não tem o controle, a certeza. Então eu sinto que nesses versículos ele está falando, assim como ele concluiu no segundo, dizendo que seja o estrangeiro que te louva, mas não seja você mesmo. Então não te glorie do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai trazer a luz do dia de amanhã. E para deixar uma passagem para vocês, irmãos, sobre a afabilidade dos dias, eu cito Tiago 4,
versículos 14 e 15, onde vai dizer: vocês não sabem como será a sua vida de amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. E também Lucas capítulo 12, dos 16 ao 21, que vai falar sobre aquele homem que constrói um celeiro para si, coloca a sua confiança naquilo que ele tem, coloca a sua confiança naquilo que ele fez, senta-se, sacia e se gloria. E diz assim: come e bebe, porque você agora tem onde descansar. E aí o Senhor vem aquele dia e pergunta para ele: cara, louco, se te pedir a tua alma hoje, o que você vai dar em troca? Então, a gente precisa repensar como a gente tem pensado no nosso dia de amanhã. O versículo 2, o Mateus ele já entrou e ele falou sobre a questão de você se gloriar naquilo que está sendo feito, ou se gloriar nos teus planejamentos e ficar descansado naquilo. E eu quero completar o que ele colocou, que esse é um dos maiores erros da nossa humanidade, da nossa geração, é adquirir uma glória fabricada para si. É meio que uma corrupção dos sentidos, sabe? Independentemente do que vai ser, de como eu sou, eu quero fabricar alguém que eu não sou e quero o aplauso daquilo. Seria uma autopromoção. Ele investe em si, ele projeta em si para que ele passe uma aparência, demonstre uma como se fosse um ator. Ele está encenando algo em prol de aplausos de alguém. Quando ele coloca, olha, que outro te louve. Cara, que outra pessoa veja aquilo que você está fazendo, que outra pessoa entenda aquilo que você está construindo e glorie por aquilo. Ou que ela seja beneficiada também. A gente pode entender dessa forma. Que ela também seja beneficiada por aquilo que você está construindo. Sim. Quando ele vai colocar, mas que não seja os teus lábios, ele está querendo dizer, cara, não suba você num patamar. Não suba você, não construa para você, não viva para você, não tenha glória para você. Isso é um perigo muito grande, porque isso é o que Satanás tentou fazer lá no Jardim do Éden. E é por isso que eu faço essa ligação do primeiro e segundo. Eu sinto muito que é como se ele estivesse dando a resposta no segundo. Ele está falando assim, cara, tu está se gloriando no seu dia de amanhã porque o teu coração está cheio de vaidade, cheio de orgulho. Então ele fala no segundo, seja outro que te louve. Mas o mais interessante é que daqui a pouquinho mais para frente a gente vai ver que ele também fala sobre o louvor do outro. Então eu sinto muito que esse capítulo inteiro ele está falando sobre sentimento, ele está tendo uma preocupação na linha raciocínio de Salomão escrevendo os provérbios. Ele tem uma preocupação muito grande nesse 27 de falar um pouco sobre o sentimento humano. O que você sente aqui que ninguém vê, que ninguém sonda, só o nosso Senhor. Eu acho que o limiar, assim, ele é muito estreito. Porque, por mais que a pessoa não queira, quando a gente se autopromove, a gente começa a vender uma imagem que muitas das vezes não somos. E para sustentar essa imagem, acaba que a gente começa a comprar uma falsa realidade. E cada vez mais, e a palavra do Senhor fala, né, que um abismo vai chamando outro abismo. A gente não tem mais uma identidade, a gente não tem mais... Não sabemos nem mais quem somos. Porque o fato é que cada elogio que sai dos nossos próprios lábios, eles só servem para enganar. E a palavra do Senhor fala que a mentira ela não pode prevalecer, ou melhor, ela não pode fazer parte da nossa vida. Porque se somos mentirosos, nós não somos mais filhos de Deus, passamos a ser filhos do outro. Vamos avançar um pouco. O versículo 3 vai dizer: a pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? E aí eu vou parar no versículo 5, 6, 7 e 8, que vai dizer: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. E o versículo 8 termina dizendo: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem
que anda vagueando longe da sua morada. Os irmãos querem começar esse versículo? Então, eu gostaria de começar comentando sobre como a gente pegou do 3 até o 8. Aqui eu vejo 3 divisões, em 3 e 4, 5 e 6 e o 7 e 8. E como eu vou falar nesse capítulo todo, eu sinto que Salomão estava falando muito sobre sentimentos do nosso coração, onde ninguém sonda, ninguém conhece, só Deus. Então, no 3 e 4, ele está dando uma ênfase mais na inveja do que propriamente a ira. Embora o 3 ele fala da ira, mas o 4 ele conclui. A ira é isso, mas e a inveja? Quem pode escapar dela? Aí tu chega no 5 e 6, que, cara, para mim é um dos pontos mais importantes desse capítulo. Quando ele fala que melhor é repreensão franca. Estava escutando uma pregação, Rodolfo Abrantes, na Jesuscópia, Conferência Jesuscópia de 2019. Rodolfo Abrantes, ele chegou no meio de todo mundo e falou assim, cara, eu louvo muito a Deus porque eu fui alcançado no Evangelho um pouco antes do que está agora. Aí ele concluiu o pensamento dele falando, porque eu temo, se eu fosse convertido hoje, tivesse me convertido agora, de alguém conseguiria levantar para mim e falar, abandona tudo que você fez, ou tudo que você está fazendo e segue a Jesus Cristo. Ele fala abertamente, eu tenho certeza que ninguém ia se levantar para falar isso para mim. Todo mundo ia falar assim, cara, você tem que ser luz aonde você está. Poxa, Deus te levantou aí, é porque você tem que ser aí mesmo. E ele fala, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Quando Raimundo estava no maior auge de todos, eu me converti e abandonei tudo. E a questão não é, tipo assim, você se converteu, agora tem que abandonar tudo. Não é esse o ponto. Mas a questão é que a repreensão franca, ela sempre vai te levar para o melhor caminho. É muito melhor do que um amor que você tenta encobrir. O que é, você sabe que aquela pessoa precisa, mas você não quer falar por amor. Então isso é muito perigoso. Eu acho que hoje a gente fica tão constrangido em não magoar, em não ofender, em não falar o que precisa ser falado, que a gente começa a diluir a verdadeira palavra e começa a dar doses homeopáticas que no final não vai resultar em nada. Porque, assim, falar sobre repreensão não é fácil. A repreensão, como diz em Hebreus, ela no primeiro momento, ela gera um impacto, ela causa uma ruptura. Mas através do momento, através daquela repreensão, as coisas vão sendo ordenadas de novo. E a gente precisa compreender que, assim, é melhor a gente rachar agora para poder consertar do que ficar tentando remendar algo que mais lá na frente vai voltar de novo a desandar. É que assim, é um ato covarde você se calar. Você não repreender quando é necessário. É um ato covarde. Porque você está julgando que você está fazendo algo por amor. Mas você está fazendo algo que é totalmente covarde e é um ato de desamor com aquela pessoa. Porque quando você entende que qual é a intenção de um amigo causar uma ferida? Nenhuma. Correto? Então, nenhuma. Então, quando ele vai dizer, no versículo 5, não, no versículo 6, que ele vai dizer, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, ou pelo amigo, né? O amigo ele não tem intenção nenhuma de causar ferida. O que causa ferida é o falar a verdade. O que causa ferida é a repreensão aberta e franca. Então, assim, qual é a intenção do amigo? Se ele é amigo de verdade, é ver aquela pessoa bem. É ver ela vivendo o melhor da sua vida. Então, a gente tem que seguir por esse caminho, de entender que a repreensão, embora quem está sendo repreendido, ele possa, sim, nele causar algum tipo de ferida, mas é melhor isso do que, como os irmãos estão comentando aqui, o beijo enganoso. Eu até me atreveria que o que causa ferida, na verdade, é o choque do que é certo daquilo com que é errado. Sim, sim. E hoje, esse assunto é muito importante, porque hoje, como a gente estava conversando, hoje tem mudado muito a cultura presente e até mesmo uma questão da visão que as pessoas têm sobre o que é amor. Então isso é muito complicado de falar porque isso tem entrado dentro das igrejas. Por exemplo, hoje é muito difícil, existem pessoas que quando pregam, eles medem a palavra se devem falar pecado. Se você vai ver fala problema, né? Isso, você vai ver uma geração, né? Ou dificuldade. Você vai ver uma geração de pregadores que não sabe falando que é pecado. Isso, falando que não, você errou, é um erro.
não é mais o peso de um pecado, é o peso de, deu um errinho, conserta. Isso só não foi o legal, poderia ter feito melhor. Só que hoje não é mais falar do peso, cara, é pecado. Isso é pecado perigoso. Continua sendo pecado. Isso é perigoso. Na verdade, assim, a gente está vivendo um mundo muito perigoso, um mundo onde muita coisa está sendo encoberta, né? Muita coisa está sendo encoberta. Pode falar. Aí falando sobre essa questão de amor, cara, dando um exemplo prático, porque Salomão ele faz muito isso, ele pega exemplos da vida para tirar a sabedoria de provérbio. Então tu pega um exemplo prático que hoje você vê, por exemplo, um filho, ele é pego roubando, é pego matando pessoa, o policial, sei lá, prende o cara e tu vê que existe aquele amor de mãe que vai atrás falando, meu filho, ele não tem que estar preso, meu filho é inocente, o meu filho, poxa, eu criei ele com tanto amor, mas às vezes não consegue entender que estar preso é uma consequência que vai amadurecer aquele filho, é uma atitude de amor. Então em Hebreus diz que Deus, ele açoita o filho que ama. Hebreus capítulo 12. Então ele deixa bem claro que a atitude de amor que a gente tem hoje é muito diferente, porque a gente acha que amor é passar a mão sobre tudo, porque isso é amar. Só que às vezes você repreender é uma atitude de amor muito mais forte e poderosa. Porque a gente estava conversando aqui antes até, né, de começar a Escola Bíblica Dominical, a gente estava falando sobre gerações, né? E a geração, talvez minha e do pastor Adi, ou talvez a do pastor Adi, ela foi uma geração criada um pouco mais de dureza pelos seus pais, né? Aonde o pai olhava para o filho e o filho já sabia o que o pai estava querendo. Era suficiente. Na minha geração, a mãe olhava e falava a primeira vez. E aí o filho já sabia o que era suficiente. Hoje, aí já na geração do Mateus, que é um cara bem mais novo do que a gente, ela já tinha que dar aquela famosa, se eu falar pela terceira vez. E passando dessa geração, já é aquela geração onde o filho já está mandando, muitas das vezes, no pai e na mãe, né? Existe até um termo que é uma geração que cria reis. Cria reis, príncipes e rainhas dentro da sua casa. Então tem muito a ver também com isso. Não sei se vocês concordam, mas tem muito a ver também com isso. Você consegue pegar exemplos disso em muitos lugares. Por exemplo, hoje em dia não é mais os pais que escolhem a escola do filho. Não é mais chegar lá e falar assim, quero ter uma conversa com o diretor, saber como é que é o planejamento da escola. Hoje é colocar o filho dentro da escola e a criança volta e fala, gostou da escola? Gostou? Acha legal para você? É a mesma coisa a questão do almoço. Filho, você está afim de comer o quê? Não é mais aquela questão de que, olha, tem isso para comer. Eu fiz isso daqui, é mais questão assim, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então isso vai mudando e você percebe. Eu acho que tudo assim, ela converge para uma coisa que disfarçadamente tem acontecido na nossa sociedade. É as inversões de valores. Nós estamos falando de situações a qual deveria percorrer por um caminho e automaticamente esse caminho ele está sendo abolido, criado-se um novo caminho com uma outra aparência, uma outra formatação, e isso está sendo apresentado. No final das contas, alguns valores estão sendo perdidos, alguns conceitos estão sendo ditos como ultrapassados, e no final de tudo, por não falar a verdade, por achar que está machucando, nós estamos passando a mão na cabeça e dizendo, cara, não era bem isso que eu queria dizer. Quando a gente diz que não era bem isso que eu queria dizer, a verdade que eu estaria apresentando, ela automaticamente não é bem uma verdade. Porque se não era bem isso que eu queria dizer, eu estou simplesmente dizendo, cara, eu quero ser o bom amigo, boa praça. Mas a gente se esquece de algo que vem, talvez, da minha geração. Seja sincero naquilo que você fala. Seja verdadeiro naquilo que você fale. Por mais que as pessoas não compreendam, certamente é mais fácil elas não te compreenderem, mas serem impactadas com a verdade, do que elas viverem no mundo de ilusão. E no final disso tudo, o conto de fada acaba e o final já está programado como uma derrota. Bem na verdade, independentemente das gerações, os princípios não vão mudar nunca, meu irmão. E a gente não deveria permitir que eles mudassem. A gente não deveria permitir. O que a gente está falando é de realidades que a gente vê e que a gente escuta e que a gente vive e que a gente tem compartilhado e vivido no mundo que a gente é hoje.
Mas, bem na verdade, os princípios eles deveriam ser os mesmos, independentemente da geração a qual nós estamos vivendo. E aí a gente entra no versículo 7, onde ele vai falar sobre a alma farta. Eu quero rapidamente passar por ele aqui, porque o sentido da alma farta, né? A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Quando a gente vai ler sobre isso aqui, eu ainda ligo muito a questão da repreensão. Porque o sentido de estar farto aqui não é o sentido de desperdiçar simplesmente aquilo que é bom. Ao contrário. Se a gente liga isso ao versículo 5 e 6, podemos dizer que a insensatez em não aceitar a repreensão também passa pelo sentido de não achar que é necessário aprender mais nada, de não ter mais nada que melhorar, pois se acha suficiente, e aquele que é pobre, ou poderíamos traduzir como simples de espírito, até mesmo o amargo da repreensão é encarada como algo que o preenche a alma e preenche o seu espírito. Algo desejoso. Algo desejoso. Então, a gente pode talvez trabalhar duas linhas, mas eu escolhi essa linha para poder trazer, que a questão da alma farta aqui, ela é simplesmente aquela alma que senta e fala, cara, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, então eu vou viver com tudo que eu tenho e ninguém pode me repreender ou trazer algum conceito melhor do que aquele que eu já tenho. Eu já parto para outra parte do 7 e o 8, eles se complementam. Porque eu vejo muito que Salomão está falando sobre a questão do homem adúltero. Ele começa a falar que a alma farta, ela pisa favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Aí no 8 ele completa, dando aquela jogada de sempre depois dá uma completada no qual que foi antes. Então ele fala, a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Então é como se ele estivesse falando, o cara que é saciado com a sua própria esposa, que ele já se sente saciado, para ele o favo de mel ele pisa, para ele não é nada. Mas o cara que é faminto, o cara que para ele nada sacia, até aquilo que é amargo, ele acha que é doce. Então, ele acha que é bom, ele acha que, não, aquilo ali vai me fazer bom porque ele está só pensando no fora do ninho dele. Então, é por isso que eu ligo muito esse 8 com 7, porque ele vem falando que tal homem é igual a um passarinho que anda vagueando fora do seu ninho. Amém. Vamos avançar, vamos lá para o versículo 17. Amém? O tempo corre, a gente precisa avançar um pouco. Versículo 17, eu quero parar um pouco nele, porque ele diz assim, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aqui se fala de uma mentalidade sábia, de um espírito sábio, que apronta ou prepara pelo exemplo aqueles que estão ao seu redor. Se a gente for parar para notar, não é necessário um material diferente para afiar o ferro. O ferro mesmo se afia ao ferro. Não é necessário um material diferente. E quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo assim, cara, você não precisa de um material diferente de um outro ser humano, de um ser super criado, de um ser humano super, de um super ser humano, para poder melhorar ou dar o exemplo. Você, do jeito que você é, vivendo sabiamente no Senhor, você consegue atiçar, você consegue melhorar, você consegue dar exemplo a que outros queiram ser como você. Na versão internacional ela diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Esse versículo ele me remete à questão do relacionamento. A gente tende a imaginar e pensar que a minha melhora ela se dá através de outros fatores, literatura, outros conceitos. Só que a gente se esquece que é através de um relacionamento que é onde a gente cresce. O ferro se afia com o ferro é o desbaste. Um friccionando com o outro, vai havendo desbastes, ajustes. As imperfeições elas são tiradas. E assim, no meio de uma roda de pessoas a qual a gente vai trocando ideias, o meu pensamento vai se moldando com um pensamento que vai sendo lapidado com outro pensamento, e no final a gente vai sendo afiado, preparado para cortes,
preparado para algo a qual nós nascemos, que é ter um pensamento sadio, um pensamento em conformidade com aquilo que Cristo deseja para a sua igreja. Por isso a gente precisa compreender que o relacionamento ele é fundamental para que a gente seja lapidado e possa expressar Cristo na nossa vida. Amém. Versículo 20, ele vai dizer: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim são os olhos do homem que nunca se satisfazem. O Mateus falou ainda há pouco sobre o homem que pisa o favo de mel e aquele homem que é sedento e quer sempre mais. E bem, na verdade, a gente vive muito isso hoje em dia, né? A nossa geração é uma geração que não se farta nunca. Ela está sempre correndo atrás de mais e mais. Se eu não me engano, não sei se é Provérbios que vai dizer sobre a filha da sanguessuga, que fala dá, que a sanguessuga ela tem duas filhas, que fala dá e dá, são as duas filhas. E a nossa geração ela vive muito isso. Quanto mais se tem, mais se deseja. Quanto mais se quer, quanto mais se consegue, quanto mais se conquista, mais se tem. E olha o que o provérbio está dizendo, que os olhos desse homem, que nunca se satisfazem, são como o inferno ou a perdição. Na verdade, em outra tradução, ele vai dizer como túmulo, como uma cova, como o lugar de morte. Por quê? Quando você coloca, abre uma cova e coloca um corpo lá, é normal, ele vai se desfazer. Em alguns anos, ele vai se desfazer. E o que vai acontecer com aquela cova? Você vai colocar outro corpo. E daqui a anos vai colocar outro. Então é por isso que ele está dizendo, cara, como o inferno, como a cova, como lugar de morte, ele nunca se farta. Vai ter sempre um espaço para um novo corpo lá. Assim é a concepção do homem natural, onde o seu desejo nunca é satisfeito. Alguém quer colocar? A questão é só o tempo. Sempre o tempo ele vai dizer e ele vai requerer além daquilo que já está sendo dado. O problema é que muitas das vezes a gente não presta atenção sobre essa questão de tempo e não consegue entender a questão de limites. Porque para tudo nessa vida tem que ter limite. E o limite ele gera um detalhe, ele é como se fosse o freio que precisamos para não ultrapassar o limite. Quando a gente fala de que o Seol e a destruição são insaciáveis, é porque justamente nós passamos esse limite. E eles começam a ter uma certa propriedade sobre a nossa vida. Porque se passamos do limite, eles começam a ganhar uma propriedade da nossa vida. Então isso nos chama bem a atenção para saber quem somos e os limites que nós temos. E só para deixar uma referência, quando eu falei sobre a sanguessuga, é Provérbios, capítulo 30, versículo 15, onde vai dizer: a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Midá e Midá. É porque a gente ainda vai chegar lá, né? Provérbios 30. Só acrescentando o que vocês estão falando, para mim, esse versículo 20, ele faz a ligação com o 21. Então ele começa a falar sobre o inferno, ele nunca se farta. Assim é os olhos do homem também. Aí no 21 ele conclui falando: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem vai ser provado pelos louvores que ele recebe. Então tu vê que lá o primeiro versículo que eu falei, que outro que te louve, mas ele também vai falar sobre isso, porque muitas das vezes o cara fala: não, eu não vou me louvar, deixa que os outros me louvem. Mas ele faz isso de tudo vai provar, para ser louvado. Isso vai provar a vida dele, assim como o fogo prova o ouro. Então ele fala, assim como o inferno nunca se farta, os olhos do homem também nunca se fartam. E essa provação ela é curiosa, porque quando os holofotes eles não brilham, os tapinhas nas costas não vêm, como que é o comportamento desse que não gostava de falar, mas fazia de tudo para receber? Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, versículo 19, sobre esse versículo 21, ele vai adverter a igreja de Filipenses sobre o orgulho que os filhos das trevas têm, ou os inimigos da cruz têm, em saciar o seu próprio desejo. E muitas das vezes esse orgulho em saciar o seu próprio desejo, ele parte nessa grande questão de
ser reconhecido, de ter o aplauso, de estar em um lugar de destaque, né? São várias as passagens onde Jesus vai falar sobre parábolas, vai falar sobre algumas situações de homens que queriam o destaque, de homens que queriam serem reconhecidos. Então, isso a gente precisa ter isso no nosso consciente, porque muitas das vezes não é você se louvar, mas é você procurar louvor. Está tão errado quanto a primeira questão que a gente estava colocando. Sim, lá no início ele vem falando, não seja você que se louve, mas deixa que outro te louve. Só que nesse versículo ele vem falando, mas você vai ser provado pelo que eles estão falando também. Então ele está falando, não é uma escapatória, não é você fazer pensando em outra coisa, porque você também vai ser provado pelo que eles estão falando. É questão de responsabilidade. Porque por mais que nas entrelinhas você não queira fazer para aparecer, mas se a intenção é aparecer, você também é responsável pelas suas ações. E assim, me chama a atenção muito um caso que você vai ver lá no Evangelho de João, a trajetória não do João Evangelista, mas do João Batista. Quando você vai perceber um jogo de palavras dele dizendo que ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo, mas ele fica feliz em ver a noiva sendo preparado para o noivo. Ele conhece o seu lugar, ele sabe quem ele é, e ele não precisa ser bajulado, ele só precisa ficar feliz com a noiva se aproximando do noivo. Cara, essa palavra é tremenda, porque falando de igreja hoje, isso é a maior falta de identidade da igreja geracional que a gente tem hoje, ela não saber por que ela foi chamada, ela não saber qual o seu lugar no reino, ela não saber qual o seu lugar no mundo também, né? E a gente vê essa crise de identidade surgindo e muitas das vezes a gente não sabe como lidar com ela. Então, quem nós somos diante do mundo? Quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos no reino de Deus? Isso é muito importante a gente aprender, para a gente não querer estar num lugar que a gente não deveria estar, querendo glória que a gente não deveria ter, e talvez também não se achar num lugar muito abaixo, inferior daquilo que Deus também nos colocou. Isso é muito importante. Sim, e eu queria falar com os irmãos que estão ouvindo, queria deixar uma palavra no teu coração, que não é um erro você reconhecer que muitas das vezes você não faz, você não fala o que você faz porque você não quer se sentir orgulhoso, mas muitas das vezes você também espera sentado que outras pessoas reconheçam. Isso também é uma forma de orgulho. Então o que eu queria deixar para o teu coração, não é errado se você perceber que você é assim. Também não é errado você perceber que, caramba, o que eles estão falando eu não estou conseguindo entender a minha identidade. O errado é você permanecer assim. Mesmo sabendo, depois da gente falar, depois que Deus já falar no teu coração, porque se você está escutando essa palavra, porque Deus te trouxe aqui para ouvir algo. Então, o errado não é você entender que você é assim, o errado é permanecer. Então, eu queria deixar no teu coração, cara, Deus ele te ama, Deus ele sonda o seu coração e ele tem os olhos dele para você. Então, muitas das vezes a gente tenta fazer coisas para as pessoas nos notarem, quando os olhos do Senhor já estão sobre nossas vidas todos os dias da nossa vida. Então a gente não precisa ser reconhecido. João Batista, como foi falado, ele não sentia necessidade de ser reconhecido, porque ele já sabia que os olhos do Senhor já eram com ele. Então é como se eu estivesse falando, por que eu quero os olhos de alguém, quando os olhos do Criador já estão sobre mim? Eu não preciso mais de ninguém me notando, porque eu já tenho o meu amado me olhando. Os olhos dele bastam sobre nós. Versículo 23 e 24 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Rebanhos e ovelhas aqui, a gente pode exemplificar como as posses que a gente tem. E para mim existe aqui um alerta muito grande de você conhecer realmente qual é a sua condição, ou sobre tudo aquilo que você possui, para que não se cometa exageros desnecessários. Quando a gente olha para o versículo 24, ele conclui o 23, dizendo que quando não há cuidado, tende-se a perder o que se tem hoje, e ainda deixar as próximas gerações sem receber o que deveriam receber. Quando ele vai dizer, porque o tesouro ele não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração, duas vezes ele está falando sobre dois tesouros, uma coroa ou um legado. Ele está dizendo assim,
não vai durar. Se você não souber como cuidar hoje, se você não entender o que você tem na mão, e quando ele fala sobre aplicar o seu coração, ele está dizendo assim, cara, do coração flui fonte de vida. Você vai entregar o teu coração na mão de qualquer pessoa? Quem cuida do seu coração? O próprio Deus e você mesmo. Então assim, é não entregar, não dar legalidade, não dar posse a outras pessoas para cuidarem daquilo que é seu. E esses versículos, eu estudando, eu percebi que eles estão falando algo muito importante, do 23 até o 27, eu vi isso como algo direto. E ele fala sobre você, como eu falei, o capítulo 27, eu sinto muito que é algo sentimental, de algo interior. Ele está falando sobre coisas que às vezes você guarda no seu interior e que ninguém percebe, mas você também precisa perceber que isso também é errado. Então você vai ver lá nos primeiros versículos desse capítulo, ele fala sobre a questão do louvor próprio, que é algo interior. Ele fala sobre a inveja, que é algo interior. Nada do que ele fala, o cara que não se farta, não é algo que ele sai anunciando. Olha, eu tenho inveja de tal irmão. Olha, eu já estou de saco cheio da minha esposa, eu quero outras mulheres. Então tudo que ele fala é sobre algo interior que ninguém bota para fora. Nesse aqui, eu sinto que ele está falando sobre a questão como eu posso dizer, da preguiça, no sentido de você achar que... Isso, que ele começa dando um conselho, cuida das suas ovelhas, porque o que você tem não vai durar para sempre. E assim como a coroa do seu pai, porque às vezes você pode estar relaxado, achando que porque teu pai tem, vai durar para sempre. Ele fala, mas a coroa perpétuo, né? Não vai durar para sempre. Aí ele conclui lá no finalzinho falando, porque quando chegar o dia ruim, e quando você for tirar todo o proveito do seu trabalho, você vai se saciar com aquilo que você fez. Então ele está dando um conselho interior. Não fica se regalando pelas coisas que você tem. Cuida muito bem do que você tem hoje. Assim como seu pai, só porque ele é rico, não significa que você também vai ter, porque a coroa não vai durar. Você também vai ser. Exato. Então é como se ele estivesse dando esse conselho de algo interno, não seja assim. Eu também concordo que os três, praticamente do versículo 23 até o 27, eles fazem uma junção. A coletânea para expressar a ideia. E isso me levou muito já para o sentido mais espiritual. Porque às vezes a gente tem, todos nós temos um chamado, todos nós temos algo de Deus para qual a gente precisa fazer evoluir, fazer ele irradiar sobre outras vidas. Mas a gente está tão assim preso a outras circunstâncias que entra aquilo, não é porque nós somos filhos do rei que a gente não possa perder a coroa. O tanto que Apocalipse ele fala, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Preste bem atenção. Se você é dono de uma coroa, é porque você faz parte de um reino. Você é conhecido como algo ou participante de um reino. Você tem um chamado, você tem um valor. O grande problema é que a gente não toma cuidado com as pequenas coisas, achando porque as outras já estão garantidas. Nada acontece da noite para o dia. Sempre é junção de pequenas coisas que se gera uma grande coisa. O que eu quero falar em miúdos? Quando você tem uma pequena infiltração na sua casa, você não dá o devido valor. É uma pequena infiltração. Quando você abre o olho, a sua parede está toda contaminada e comprometida. Eu quero que nessa noite, já praticamente embarcando para as considerações finais, te dizer... Saiba quem você é, entenda quem você é, porque o que Deus tem investido na tua vida é muito maior do que você imagina, e o papel a qual você pode desempenhar nesse reino é um papel de extrema relevância. E eu queria aproveitar essa oportunidade para te dizer, o que Deus tem hoje te dado é tão grande, que talvez você não tenha se dado conta, mas certamente se der conta, você vai perceber o que você pode, o potencial que você tem para transformar vidas. Que Cristo te abençoe, que Cristo te guarde, em nome de Jesus. Suas considerações finais, Mateus. Então, minhas considerações finais, pessoal, é assim, Provérbios, você vai ver que ele não tem na sua essência, né, quando ele foi escrito, a questão da salvação. Não é o foco principal de Provérbios. O foco principal de Provérbios é te dar uma maneira santa de se viver.
Então, a minha consideração final para esse capítulo é justamente o capítulo que a gente não mencionou aqui, que é o capítulo 22, o versículo 22, onde ele fala assim: ainda que pises o insensato com mão de graal, entre os grãos de pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Então, o que ele está querendo dizer? Ainda que o cara que é insensato, ele faça algo muito inteligente da parte dele, que é não pisar o grão com o pé, mas pisar com aquela coisa que você moe. Então ele fala, ainda que você faça algo muito inteligente da sua parte, não vai ir embora de você a sua pequenez de pensamento e tudo mais, porque isso daí não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que você é. Então, a minha consideração final é, irmão, não estuda somente o provérbio. Começa a ver que Deus deixou o provérbio para nos ensinar a ser. Assim como o pastor estava falando aqui, cara, quando você começar a entender o chamado que Deus tem para você é só seu, não é mais de ninguém, é seu, Deus confiou a você, você vai começar a perceber que você precisa se tornar a bênção. Você precisa se tornar exatamente o que esse versículo fala. Se você é insensato, você pode fazer coisas mirabolantes, que não vai embora a sua insensatez. Mas se você se tornar uma pessoa realmente santa para o Senhor, uma pessoa que realmente tem a sabedoria de Deus, cara, você vai longe no teu chamado. E aí, é sendo que você vai chegar ao alvo, amém? Da salvação. É sendo, é se transformando, é vivendo, que você vai poder um dia dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E no final da sua vida dizer, cara, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, viva incessantemente aquilo que Deus tem te ensinado. Pratique, coloque em prática. A gente está no capítulo 27, estamos terminando o capítulo 27, faltam 28, 29, 30, 31, faltam poucos capítulos. Mas eu creio que o falar de Deus não vai se encerrar por aí. Ele vai continuar na sua vida, na sua casa, e que Deus te abençoe.